tenho certeza que vocês estavam com saudades de todos nós, né? Porque nós estávamos, né, achando muita falta desse nosso encontro semanal com vocês para mais em Entrelinhas. E a gente espera que, assim como nós conseguimos dar uma descansadinha, né, que a gente precisa dessa parada, essa parada é obrigatória para a gente poder descansar, vocês também tenham tido a oportunidade de desfrutar das férias, de um lazer com a família, ou passeando, ou na própria casa, né? Porque é muito bom a gente também poder curtir a casa da gente. As férias sempre são aquele período onde a gente procura fazer o que ainda não conseguiu fazer durante os demais meses do ano. E a gente achou uma forma bem diferente, bem inusitada de recomeçar, vindo aqui, nesse ambiente muito bacana, que é a cafeteria Doce Sabor. Cafeteria que fica aqui na Rua do Comércio, bem em frente ao Largo do Comércio, ao nosso shopping de Butiá. E aqui, então, nesse ambiente, a gente vai fazer a nossa conversa de hoje, já explicando para vocês que como a gente está num local público, um local aberto, né, a gente vai ter alguns ruídos, seja da preparação dos lanches ou do pessoal chegando aqui. Então a gente já pede desculpa se em algum momento o nosso som não for com uma qualidade assim desejada, mas é o risco que a gente corre quando a gente quer fazer alguma coisa diferente. Mas tá? É natural, né? É natural. E é sobre riscos, arriscar-se, que nós vamos falar um pouco hoje, né? Porque na verdade viver é um risco. Vocês já se deram por conta disso? É a zona de conforto, né? Sair da zona de conforto, né? Isso é uma situação que nos coloca às vezes de surpresa e muitas vezes a gente se dá conta, né, que a gente saiu da zona de conforto da gente, e a gente se encontra em risco, vulnerável. Isso aconteceu na pandemia, né, onde todos nós ficamos vulneráveis a tudo, a todos os riscos que ali se apresentavam. E assim, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, nas nossas próprias férias, né? Às vezes a gente tira as férias, pode adoecer lá no meio das férias e a gente não estava planejado. Corre-se o risco corre o risco de quebrar o carro. Então acontecem muitas coisas, né, nesse mas meio. Mas o risco né? é bom, né? O risco é bom, mas bom mesmo é estar de volta. Como a Denise estava falando, muito bom, muita saudade, né, de estar aqui. Tivemos férias e essas férias são necessárias realmente, né? E eu sempre friso, né? Férias é aquele momento que todos nós esperamos para o nosso crescimento, né? Porque se não fosse o desafio, se não fosse esses riscos, a gente estaria acomodado achando que tudo estava bem. Né? Eu até falo na questão saúde também, porque muitas vezes a gente está achando que está tudo muito bem, né? E vai levando, vai passando, sendo que não está. Aí vem o desafio, o risco, põe um nome que achar melhor, mais oportuno, né? De algo que não está bem. O que nós temos que fazer? Procurar ou nos sentar e esperar para ver o que vai acontecer? Não, enfrentar, né? Então, eu sempre classifico os riscos. Aí vem a frase, vale o risco. Vale o risco. Eu sempre classifico o risco como o risco que vale, né? E o desafio que é um risco, né? A partir do momento que tu está sendo desafiada, tu já está correndo um risco. Vai dar certo, não vai dar certo? É caminho, não é caminho? Enfim, eu só vou saber se eu aceitar esse desafio, se eu correr esse risco. Mas às vezes, né, as pessoas dão uma conotação à palavra desafio como algo amedrontador. Amedrontador. Quando, na verdade, é algo construtivo. Muito, porque muito. Se tu não vence, se tu não sai da zona de conforto, como a gente falou, tu nunca vai saber
qual a possibilidade que aquele desafio te traria ou o que tu aprenderia com aquele desafio. Exatamente. Verdade. Eu acho assim, muitas vezes são períodos e períodos na nossa vida que colocam esses riscos como uma plataforma de desafio, né? E são mudanças que ocorrem, às vezes, nas etapas da vida. Então, muitas vezes, as pessoas que já passaram por certas vivências, elas já estão mais preparadas para enfrentar esses riscos que, muitas vezes, as pessoas com menos experiência e com menos capacidade de absorver essas questões das mudanças, porque às vezes a gente está numa empresa, mudou o diretor, mudou o seu gerente, muda todo o sistema e todo mundo começa a se colocar em risco porque mudou uma pessoa lá, então parece que o teu trabalho vai mudar tudo. Então, bate a insegurança e as pessoas muitas vezes não estão preparadas para isso. Muitas vezes tu tem um setor de trabalho, ou tu vai implementar outra sistemática de trabalho, até tu compra um aparelho de informática novo. Isso aqui é um novo sistema. Eu já não sei mexer, tu mesmo te coloca em risco de não saber operar aquele mas que da tua capacidade. Exatamente, mas que tem que enfrentar esse desafio, sim, precisa daquilo ali. Sim, e né? muitas vezes, muitas pessoas não têm essa capacidade, né? Colocam um bloqueio na sua frente e não conseguem ultrapassar. Mas isso tem muito, agora eu vou dar uma de Nilza, né? Que a Nilza fazia muito isso e faz ainda. E a gente vai convivendo, vai pegando as manhas, né? Mas eu endosso as palavras da Nilza em programas anteriores, quando ela diz assim, mas isso vem muito da criação. E vem porque nós somos moldados a ser mais ou menos desafiadores, né? Sim. E eu noto que essa geração que nos sucede, ela é mais preparada para os desafios, me parece, do que nós. Mas no sentido de não temer tanto. Eu acho que eles não buscam, mas eles não têm uns pavores, umas paúrias que a gente tinha, pelo menos, né? É outro nível. Porque o que acontece? É outro nível. Na nossa época a gente tinha que perguntar para alguém mais experiente ou alguém que tivesse o conhecimento necessário para te orientar. Hoje em dia não, tu pergunta tudo para aqui, ó. Chega aqui, tu te informa, tu busca a informação. Então isso está acontecendo muito com a juventude. Eles nem buscam informação com ninguém, eles já vão aqui, ó, e já buscam a informação necessária. Mas quem te diz que aquilo... E é aí que é o perigo. Sim, mas este é o perigo que todos... Né? Claro. Porque assim, ó, as duas coisas... A base... As duas coisas são, de certa forma, perigosas. A nossa criação, sim, né? Primeiro lugar, nós somos, eu principalmente, né, com uma idade já da terceira idade, né? Para não ser desafiador, para obedecer, né? Então tinha que se vencer esses bloqueios, essas crenças para se tornar um desafiador naquela época. O que acontece? Muitas vezes se buscava essas perguntas e aceitava-se sem questionamento, ou seja, é a verdade. Sim. Porque exatamente. O adolescente hoje tem essa facilidade da busca e não tem também, a família já vem de uma nova geração. Negligenciar, né? Só um pouquinho, dessa geração de também dar mais liberdade de escolha, que nós não tínhamos muito. Claro que não. Mas aí, Silvio, o que acontece é o seguinte, essa busca, e eu trabalho com adolescentes, eu posso afirmar, essa busca é pro imediato. E aí, então, o que eles têm? Eles têm 1 milhão de informações, cada vez mais. E essas informações vêm chegando muito rápido, muito rápido, muito rápido. O que falta para eles?
conhecimento. Conhecimento para aplicar essas informações. Para aplicar essas informações. Porque senão elas podem não ser úteis. Exatamente. Eles têm um acúmulo de informação, e uma falta muito grande de conhecimento. Por quê? Porque no que não diz respeito ao interesse dele, condições nenhuma para os desafios. Porque toda... E nesse sentido é mais difícil, né? Porque o conhecimento pode correr atrás. Mas lógico, com certeza, e essa absoluta. mudança de postura não é muito fácil. Não, claro que não, claro que não. Tem que romper N padrões que foram incutidos. Quebrar barreiras lá e sair dessa zona de conforto, que é isso que nós estamos falando aqui, de buscar o conhecimento, de se aperfeiçoar naquilo que a gente quer. Porque muitas vezes a gente vê, se busca, mas aí é como se tu estivesse somando o resultado de alguma coisa. Qual é que foi o resultado disso positivo? Né? O que nós ganhamos? Qual é que foi o ganho positivo na tua vida? O que somou na tua vida? Mas nós ainda estamos vivendo, lamentavelmente, vou dizer isso, mas nós ainda estamos vivendo muito na síndrome da Gabriela. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim, vou ser sempre assim. É que é mais fácil? Exatamente. Por achar que é mais fácil. E está sendo abraçado por aquela coisa tão linda, aparentemente, né, que é a zona de conforto, mas que, na verdade, é o monstro que não nos deixa crescer. E quem que nos disse que a zona de conforto realmente é tão confortável assim? É isso que eu estou dizendo. Porque a gente não se dispôs a É porque mudar. ela não... A partir do momento que ela se apodera de alguém, esse alguém não vai crescer. Mas tem aí o que nos tira da zona de conforto? Os riscos. Os desafios. E é sobre isso, sobre riscos, sobre desafios, né? Até que ponto vocês aí que estamos assistindo, como vocês andam, né, nessa questão? Vocês se sentem desafiados ou vocês estão fugindo dos desafios? E quando a gente fala desafio, qualquer pequena tarefa que foge à minha rotina torna-se um desafio. Exatamente. Né? Então eu posso começar dando pequenos passos, né? Me permitindo pequenas coisas que fogem da minha rotina. Me desafiar em coisas pequenas. A ser diferente. E outra coisa que é muito bom também é a gente conviver com pessoas diferentes de nós, né? E isso nos estimula a mudar. Mas nós vamos continuar falando sobre isso, né? Sempre lembrando que é muito bom a gente estar de volta. E uma boa notícia, estamos recém no primeiro bloco. Dá tempo de daqui a pouco um cafezinho aqui na cafeteria Doce Sabor. E muito papo ainda vai rolar. Fica conosco que a gente já... Estamos de volta no segundo bloco e vir aqui hoje na cafeteria Doce Sabor não deixou de ser um desafio para nós, porque nós saímos da nossa zona de conforto, saímos lá do nosso estúdio com as luzes, com as luzes perfeitas, com o som perfeito, pelo menos é assim que a gente enxerga, né? Porque está tudo preparado. E vimos parar aqui, né? Nos arriscando e muito, porque a gente só vai saber a qualidade do áudio e da imagem no momento em que for ao ar, né? Olha como a gente é audacioso, como a gente se arrisca. Mas como o local é muito bacana e a gente aposta no universo e nas coisas que o universo programa muito bem, por sinal, a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Perfeito. Mas o ato de coragem... Mas eu digo assim também, né? Que as pessoas costumam dizer, e é fato, né? O novo assusta. Né? Tudo aquilo que é novo assusta. Eu acho que nós não sofremos desse mal. O novo, para nós, é um desafio e ele nos anima, né? A ideia de inovar. Mas o que a Denise falou
muito importante também no primeiro bloco foi a questão da convivência com outras pessoas, com outros ambientes. Então, é isto que tu está comentando aqui. Hoje a gente saiu da nossa zona de conforto. Estamos aqui para um local maravilhoso, né? Estamos aqui atreito a todas as interferências, os clientes que entram na loja. Então, um ambiente todo novo e a gente fazendo o programa aqui, enraizando, né? Uma nova forma da gente se expressar, da gente chegar até as outras pessoas. Isso é desafiar a si próprio, desafiar... E às vezes é comum, né? Alguém enfrentar uma determinada situação, um determinado local, um determinado grupo de pessoas e depois a gente ouvir, ai, nem eu sabia que era tão bom, que ia ser tão agradável. Sim, mas se não se desafiar, não enfrentar, porque muitas vezes é o novo, né? Não vai ter essa visão. Nós não teríamos a visão de que seria tão bom, tão extraordinário estar aqui se não aceitássemos o desafio de vir. E outra coisa, né, gente? Vamos combinar que o desafio compartilhado, coletivo, ele é bem mais fácil do que o desafio individual. Sim. Se estivéssemos aqui uma pessoa só a gravar o programa, com certeza a situação intimidaria mais e nós teríamos que nos esforçar enquanto pessoa, indivíduo, muito mais. Né? Então, o quanto importante... Ou estar melhor preparado para isso. E né? Por isso que eu acredito muito nos grupos, sabe? Eu também. Nos grupos de reabilitação, nos grupos religiosos, nos grupos de mulheres, nos grupos de amigos, nos grupos familiares. Sim. Todos os grupos, porque o grupo é aquela forcinha a mais que tu pode estar precisando naquele momento até para tomar uma decisão. É o nosso clube social que havia antigamente. Para se encorajar, né? E quanto as pessoas que não participam, seja lá em algum momento da vida, estejam isolados, o quanto isso gera um déficit, né? Com até certeza. Cognitivo, porque a interação. E aí me preocupa a questão, olha, Mota, dos idosos, né? Vem toda uma questão social que passa por isso e a gente tem que ter muito cuidado pra gente não se isolar. E isso vem de lá, Denise, assim, ó, o estudo do comportamento humano, né, nos mostra o quê? Que o indivíduo isolado tem um comportamento, em grupo ele tem outro que ele não teria sozinho, né? Mas que o grupo ajuda a ousar, né, também a enfrentar e inclusive eu sempre falo da questão do grupo, né, quando o grupo é positivo, a questão até do descobrir que era capaz, porque tem pessoas que se julgam incapazes para determinadas atitudes, ações, né, mas porque estão sozinhos. A partir do momento que tem apoio do outro para seja até para dizer vai dar certo, é mais confiança. É muito mais confiança, né? E é sempre bem lembrado, e a Denise trouxe esse enfoque que é muito importante, que é muito mais saudável o coletivo do que o isolamento, né? É lógico que, por exemplo, eu sou uma pessoa adepta da necessidade de muitas vezes ficar sozinha, né? Mas o ficar sozinha não é eu estar sozinha, né? É uma necessidade que eu sempre tive desde a minha adolescência, um momento de preciso estar comigo. Mas Deus me defenda de eu ficar isolada. Olha só, gente, agora para nosso papo se tornar ainda mais gostoso, a gente está tendo a oportunidade de saborear um cafezinho aqui da Doce Sabor, que eu digo para vocês, eu já conheço, porque já estive aqui. Também. Recomendo, maravilhoso e com uma atenção super especial do nosso chefe aqui.
Lembrando que a Cafeteria Doce Sabor também tem uma filial na Avenida Leandro de Almeida. Espetacular. Espetacular. Com um cafezinho rápido, né? Um encontro de amigos, uma gravação de um programa. Quero parabenizá-los, Então, porque vocês estão de realmente parabéns. A nossa cidade merece. a da Leandro, excelente, eu já fui várias vezes. Hoje eu estou aqui pela primeira vez, mas não resta dúvida que a qualidade é a mesma. É top. É Muito obrigada. top. Obrigado, E parabéns. seguindo agora com mais delicioso café, ainda vai deixar esse nosso momento mais aprazível. Concordo muito com a Nisa. E coletivamente vamos fazer o nosso Brinde. brinde com café. Nunca viram? Aqui a atualidade traz isso, traz coisas que vocês nunca viram mesmo. Verdade. Se fosse para ver as mesmas coisas, vocês estavam assistindo Olhando a Globo. Não dá audiência para Globo, eles que lutem. Eles que lutam, claro. Mas voltando, né? Uma delícia. Muito bom. Muito bom. É delicioso. Ponto. Voltando ao nosso assunto, a gente conversa, a gente brinca e tal, mas tudo no sentido de que muitas vezes a gente não tem esses starts, assim, não se dá conta dessas coisas, né? E é importante parar para conversar sobre isso. Às vezes tu pode pensar assim, ai, por que eu não consegui mudar tal resultado na minha vida? Por que as coisas estão acontecendo de determinada forma? Ou será que não é porque eu não mudei o meu jeito de agir perante isso, né? A gente pode falar que a gente é uma pessoa abençoada, porque a gente já viveu grandes momentos, outros ambientes, e eu tive a oportunidade de conviver com outros ambientes na área rural, e eu sempre admirava muito, a gente fala sempre que do outro lado do Rio Jacuí o desenvolvimento é muito maior, na agricultura, na indústria, então, e aí a área agrícola, né? E aí a gente notava que a área agrícola, o que acontece lá, né? Então, se trabalha a semana toda e chega o final de semana, o que acontece? Todo mundo vai para a igreja. Chega o final de semana, todo mundo vai na igreja. Terminou, cultural, né? então é a cultura daquele povo. Então aquele povo se encontra todo mundo na igreja. Depois vão jogar bocha, vão jogar futebol, mas ali, e aí as pessoas falavam, quem planta alface, o outro planta repolho, aí chega lá e eles se encontram. E aí, como é que tá a tua colheita? Como é que tá o teu preço? E ali... Já estão tecendo a rede ali, né? Tá tecendo a rede, e o jovem está falando onde que tu está estudando, como é que está a escola, o que tu está fazendo, Então, há uma construção, uma troca de informações muito grande. E harmoniosa, então, né? E harmoniosa, e com crescimento. Mas né? aí tem um detalhe que eu sinto uma pontinha de inveja e eu acho que a gente tem que evoluir muito em relação a isso. As pessoas, nunca se falou tanto na palavra compartilhar, né, como agora. Mas nunca se praticou tão pouco isso. Exato. Né? Porque sim. o compartilhar é muito mais do que eu repassar uma... Já vou direto à expressão do Face, por exemplo, né? Ou qualquer outro canal de mídia. É muito mais do que isso, né? É o meu saber dividido com o outro, que divide com o outro, Exatamente. que divide com o outro e que forma o todo. O Isso compartilhar ações. Sim. Né? Compartilhar ações, compartilhar conhecimento. Exatamente. E dar vida para as coisas. Então, isso é muito da origem dos povos, né? Das colonizações. A gente vê por que determinadas regiões desenvolvem mais e outras não. É traço cultural, porque todos temos capacidade, isso já foi comprovado. Não, comprovado. Né? Só que entre ter a capacidade, ter a vontade e agir, Está são muito três distante. forças que precisam Elas estão muito convergir distantes. e não divergir. E uma Exato. situação que a gente está falando, ela se encontra muito, e a gente pode observar muito nas cidades do interior e na nossa própria cidade. Quem são os nossos comerciantes de hoje e quem eram os comerciantes de antigamente? Os de antigamente eram pessoas daqui. E os comerciantes de hoje são muito poucos, os daqui. Todo mundo de fora, as lojas. Então, e no interior também aconteceu isso. Porque né, a gente viu isso. O que aconteceu? As pessoas ficaram no seu comércio,
desenvolver. E os filhos foram embora, estudar. Mas aí, Silvio, já entra uma outra seara. Mas o empreendedorismo, é a questão ele foi embora. O empreendedorismo foi embora. A inovação foi embora. Por quê? Oportunidades. As oportunidades não são... Crenças e oportunidades. Crenças e oportunidades. Porque o jovem, ele só fica se ele se sentir que ele vai conseguir. Com certeza. Que ele vai ter respaldo. Porque assim, ó, ele pense. Não fica... Pro jovem, ele não tem obrigação de ajudar. Não tem. Mas tem que ter um merecimento. Mas também. ele tem uma coisa muito importante. Ele tem a visão do crescimento. Só que também a gente tem que entender que, por exemplo, muitos jovens estão se formando em áreas que não oportunizadas aqui. É uma soma, né? É uma soma, fatores. vários fatores, né? Porque eu como educadora, como orientadora, principalmente, cada turma que eu vejo se formando, eu penso que Deus ilumine, né? Que haja um meio dessa criança crescer, né? Que busque um desenvolvimento. Só que o que acontece? Muitas vezes, isso aí é comum, né? Eles estão em busca de cursos que aqui não são oportunizados. Então, aonde eles buscam, eles já visam ali se estabelecer. Porque ali se estabelece o curso adequado para aquele profissional. Para aquela qualificação, aí, exatamente. Eu pergunto para vocês, qual é o curso de reflorestamento aqui da nossa região, técnico em mineração, para mulher? Aí eu te pergunto, tem? Nunca teve, em 100 anos nunca teve. Então o que está faltando? O que está falhando aí? Não é o jovem. Não é o jovem. Não é o jovem. Exatamente, não é o jovem. Claro que não. Mas aí gente, o jovem ele é esperto, ele é inteligente. O sistema como um todo não faz essa reflexão. Exatamente. O que acontece? O sistema não favorece esse jovem. O que a gente aprende sempre, né, para todo e qualquer projeto? Vamos fazer um diagnóstico. E por falar em diagnóstico, algo está me dizendo que nós temos que dar uma paradinha agora, para fazer os nossos comerciais e ouvirmos a mensagem dos nossos patrocinadores. Eu, como já tomei meu cafezinho, estou satisfeita. Termine o de vocês aí e a gente já volta. Estamos já no terceiro bloco. E nós conversávamos agora no intervalo o quanto passa rápido, né? Esses momentos do Entre Linhas. Para nós é muito mágico, assim, né? E a gente estava sedento por voltar. O Sérgio, nosso produtor, também. E a gente pensando sempre na melhor forma da gente fazer cada vez melhor os nossos programas, né? E hoje vejo com satisfação que a nossa opção foi uma opção muito bem sucedida, né? Porque essa vibe aqui do ambiente tá muito boa, né? E é tão bom a gente saber que a nossa cidade recebeu, né? Teve a oportunidade de evoluir nesse sentido. Sim. Porque a gente sabe que todo empreendimento, ele tem um custo, ele gera uma expectativa, ele é uma aposta no escuro, né? Exatamente. Por menor que ele seja. É uma dedicação, é um desafio. É toda uma dedicação. É uma preparação toda. Sim, é toda uma qualificação. Toda né? uma qualificação. E o grande trunfo disso é o produto, né? É o resultado, é a opinião das pessoas. E eu tenho certeza, se vocês ainda não conhecem o espaço da cafeteria, do Sabor, que vocês tirem um momento da semana ou tragam a família no final de semana. É muito bacana e muito legal. Porque a gente está aqui conversando, está vendo as pessoas circularem pela cidade e está se dando conta de coisas que às vezes a gente não se dá, né? Não se dá por conta na correria dos dias. Eu super recomendo, né? Porque... Enfim, mas voltando ao nosso assunto de hoje, a gente vai dizer, arrisquem-se. Levantem do sofá e venham tomar um cafezinho aqui conosco.
Se desafie a saborear um café maravilhoso. E se nós fôssemos perguntar para vocês, nesse período que a gente não se viu, nós devemos ter enfrentado algum desafio, né? Adoro colocar vocês numa saia justa. Mas me contem um pouquinho, Nilza, se teve alguns desafios, o Silvio também. Eu com certeza também tive, talvez não tão desafiadores a ótica de quem está nos ouvindo, mas para mim foi um desafio. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Talvez vocês tenham tido alguns dos desafios parecidos com os nossos. Eu posso dizer que as minhas férias não foi uma rotina, né? Entrei de férias, entrei para dentro de casa e retornei para a escola. Não, né? Um dos grandes desafios foi eu me dar conta de que eu precisava parar porque algo em mim tinha que mudar. Isso já é um desafio. Acendeu. Porque eu vinha numa vida de sempre achar que eu tenho que servir. Eu tenho que servir, eu tenho que ajudar, eu não posso isso, eu não posso parar, não. O desafio, o risco que eu corri por fazer isso, me veio o desafio de quê? E foi muito bom eu entender o meu valor, que eu precisava me colocar em primeiro lugar, não egoístamente, né? Mas entender que não interessava A, B ou C, eu tinha que ser o centro das atenções para mim no quesito saúde. No quesito que é saúde, fundamental, que é fundamental e que eu vinha levando como todo mundo, vai passar, né? Até eu me dar conta e eu ter dito dentro da minha casa, chegou, parei aqui e estou em primeiro lugar. Então, uma das coisas que para mim, eu vou confessar, não é bom, acho que para ninguém é bom a função médico, mas necessária. E me dei o direito de dizer não estou bem, o direito de dizer não consigo e procurar ajuda. Então, meu maior desafio foi ficar entre médicos, especialistas, terapeutas, me colocando em dia, que eu não fazia isso há muitos anos. Passou a limpo. Passei a limpo, voltei. Como é que eu vou dizer para vocês? Não uma nova Nilza em idade, não, gente, olha aí, vem vindo meus 69 anos. Mas uma nova Nilza de pensamento e de olhar para mim mesma. Desafio cumprido com êxito, então. Com êxito. Gratidão. Foi a bola. Como a Nilza comentou, são momentos diferentes, mas que eles se assemelham, né? Porque quando tu vai sair de férias ou tu vai descansar, né, tu tem que te propor, e isso foi um comentário à parte que eu fiz com pessoas que convivem comigo, né, que pela primeira vez eu consegui estar em paz comigo mesmo e tirar as férias para mim. Isso é muito importante. Olhar para mim mesmo, esquecer o celular. Eu não esqueço ele porque é um meio de comunicação que eu tenho, mas o meu meio comercial foi desligado naquele momento. Os temas que a gente abordava aqui ou lá no jornal onde eu participo, ali também escrevo muito também, e nos meus trabalhos também que exigem isso. Aquele momento ali, a partir daquele momento, bom, eu estou de férias, eu não olhei mais para nada, eu não pensei mais em nada e eu vivi um momento para mim. Agora eu vou viver um ambiente totalmente, vou sair da minha zona de conforto, vou para um ambiente, uma cultura totalmente diferente da nossa,
né? Viver em outro lugar, né? E vou me jogar lá. E foi isso que eu fiz e foi maravilhoso. Já ia dizer, foi prazeroso. Prazeroso demais, conheci outras culturas, outras pessoas diferentes, né? Pessoas que estavam dispostas a proporcionar outras coisas diferentes que a gente não convive aqui. A gente vive com outra cultura, a gente conhece coisas que como a minha área é difícil a gente ter certas oportunidades, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o projeto Tamar, né? Ai, é muito muito legal. Bonito, muito lindo demais, um lugar lindo demais. Projeto Tamar. Altamar, projeto Tamar. Então, um lugar lindo, um lugar muito bonito e que é da minha área. Então, tu te sente... Nossa, é muito bom, né? É prazeroso demais. Então, é um momento único. Aquele momento foi um momento, assim, de graça para mim, né? Porque o que a gente tem que ter cuidado? Que no nosso dia a dia a gente tem nossos compromissos, tem a nossa família, mas algumas coisas, independente muitas vezes, é inconsciente, se tornam rotineiras. Sim. E nós temos que sair dessa rotina. E ela consome. E as férias. E ela consome a gente. Exato, consome muito. A vida da gente. E as férias vêm para que a gente quebre essa rotina. Né? Exato. E isso é muito bom, é muito bom. Então te traz de volta com uma energia maior, com uma dedicação maior, com uma compreensão muito maior, muito mais harmonioso, muito mais... mente aberta. Mente aberta. A gente vem muito melhor para dias melhores, né? Pensando em dias melhores. E essa é a importância do valor à vida. Quando tu tira esse momento para ti, tu começa a olhar para ti. Também o tempo passou, tu já não tá com a mesma vitalidade. É como tu falar, eu vou cuidar de mim. Então, tu passa também a pensar nisso. Mas essa função, o que acontece? Revigora. Revigora muito. Revigora, gente. Porque tu vem com novas ideias, como diz o ditado, né? Com certo brilho na mente, que estava ficando apagado. Sim. Então é muito importante. Sim, e como eu falo, então a minha área ela é muito criteriosa, ela precisa de uma adaptação muito grande. Então a gente quebra muitos paradigmas. Quando se implanta qualquer sistema, muda todo mas o em contexto, compensação, né? Então quando a gente se depara... Qualquer mínima mudança já é percebida. Mas já é. Então isso é que é o barato. Isso é o barato. Já é percebido. É muito grande. Mas o Silvio, mas vamos ouvir quem nos provocou? Sim, não. O que tu acha? É verdade, tem gente que... Acho que nós temos que ouvir. Mas eu tô embevecida ouvindo vocês falarem e é uma pena que vocês não podem ver do ângulo que eu posso. Eu estava observando a Nilza falar, observando o Silvio, os olhos do Silvio faiscavam, assim, enquanto o Silvio falava. Obrigado. E a Nilza a mesma coisa, né? O quanto isso é bom e o quanto isso não vem de graça, né? Claro. E como é bom começar um ano de programa nessa energia toda. Eu não tenho muitas novidades para contar, né? Mas talvez o meu desafio até seja esse, né? Porque eu pensei que eu ia fazer tantas coisas. Sabe a expressão quando dá com os burros na água? Mas isso já passou comigo. Né? Isso, então eu imaginei que assim, seriam 30 dias onde eu ia fazer muitas coisas para as quais a gente deixa as férias, né? A gente deixa as férias para arrumar alguma coisa em casa que a gente queira arrumar, a gente deixa as férias para fazer os check-ups, a gente deixa as férias para fazer N coisas, né? E claro, eu fiz tudo isso, mas eu me desafiei a fazer sem neura. Sim. Sabe? Que é muito importante. Porque eu sou muito exigente comigo mesmo. Eu tô sempre me cobrando horários e tarefas e protocolos, assim, né? Que eu tenho que fazer. Não, eu fiz
mas eu fiz a la Denise, entendeu? Do jeito que eu quis, como eu quis, na hora que eu quis. E isso é muito bom, gente. Então, descobri nas férias que ser escrava do relógio é uma porcaria. Por isso que eu não vi, fora a questão financeira, nunca vi nenhum aposentado se queixar que está aposentado, né? Porque... Tu nunca viu protesto, né? Não, a não ser pela... tu sempre vê as pessoas batalhando pela aposentadoria, né? Querendo muito isso. Mas por que, gente? Eu descobri agora. Porque, meu Deus, né? Nada como tu ser senhora do teu nariz, né? Dona das tuas atitudes, né? Mesmo que tu tenha N coisas para fazer, tu vai determinar o teu tempo. E nada melhor do que descobrir, né, o se permitir. O se permitir, assim, ó, gente, coisas básicas, tipo assim, eu vou dar aquela cesteadinha depois do almoço e a louça que fique lá, entendeu? Coisa que durante, na rotina, né? Tu tem toda a programação. Eu vou lá, eu vou ter que, senão teu dia quebra. Então, assim, não é nada de novo, de tão inusitado, mas que me deu muito prazer. E eu fiz um pacto comigo mesmo que eu vou procurar exercitar isso também durante o ano. Porque a gente não pode deixar só para as férias, tem coisas que são inadiáveis, né? E isso também é um autocuidado, isso também é se cuidar, é não se cobrar demasiadamente, porque todo mundo é falível, né? E a gente tem que respeitar os nossos próprios limites. E qual é o grande desafio? Aceitar as limitações? É manter durante o ano. Ah, sim. Né? Eu quero... chegar lá em novembro e tá explodindo a válvula da panela de pressão? Exatamente. Pois é, olha, o planejamento é tudo. Se bem que às vezes a gente planeja, não dá muito certo. Nosso desafio aqui foi cumprido e a gente agora vai pro próximo desafio, que é fechar a boca para vir o nosso comercial e deixarmos para falar no último bloco. Fica conosco, não sai daí. Chegada a hora derradeira, a hora do nosso último bloco, desse nosso doce programa, nesse doce lugar, nessa doce cafeteria, nesse doce sabor. Nessas doces companhias. Nessas doces companhias, nesse doce momento, nesse doce programa, nessa doce TV Atualidade. Tudo aqui é doce, gente. Então, quem não conhece a cafeteria Doce Sabor, pode vir. Pode vir, dar uma descidinha aqui na Rua do Comércio, bem em frente ao lago, não nós tem assinamos embaixo. Ou então na Leandro de Almeida, né? Na Leandro de Almeida, bem pertinho ali da esquina do Banrisul, né? Entre a Vivo e... Muito bom também. Não vou fazer merchandising lá várias vezes. Lá na Leandro de Almeida dá pra gente ter um particular, é bem pequenininho, lá a gente senta ali quietinho, ninguém incomoda, toma um cafezinho, fala do assunto e vai embora. Falando nisso, nós podemos dizer que somos conspiradores do bem, né? Porque a gente conspira muito no sentido de preparar o melhor possível os debates que a gente vai fazer aqui para você, né? E a gente gostaria muito que, a exemplo do que já acontecia no ano passado, que vocês nos mandem sugestões ou pelo Facebook, né, ou pelo Face da TV Atualidade, ou nos nossos próprios Faces, né, temas que gostariam de ser, que fossem abordados, né? Ou então até aquela vontadezinha de, olha, eu até gostaria de participar de um programa com você, exatamente, né? Por que não? A gente está aberto a isso, porque nós não somos apresentadores, não temos a carreira, não somos jornalistas, não somos nem viemos com essa intenção. Mas a Globo que se cuida. A Globo que se cuida. Mas temos essa vontade de fomentar isso, porque se é bom para nós, pode ser bom para vocês também. Exatamente. Essa experiência de propor, né? Essa coisa propositiva de questionar, de dialogar, né? E isso pode ser exercitado em casa, né? As famílias hoje, será que têm esse hábito, né? De conversar um pouquinho. Esse momento, né? Esse momento, nós não precisamos... E pegando esse gancho,
do que o Silvio falou, e a Denise também, né? A importância do momento coletivo. Né? Esse coletivo não quer dizer o todo. Esse coletivo ele pode estar na família, ele pode estar num grupo de amigos, né? Mas que estejam ali. E eu acredito que, assim como faz falta para mim, eu acredito que faz falta para todos nós esse momento. Porque tem dias que a gente quer falar. Tem dias que a gente quer ouvir. Né? E é uma necessidade humana isso. Né? Eu até digo isso muito para os meus orientandos, que tem dias que a gente quer falar e não quer opinião, não quer ouvir. Né? Mas tem dias que a gente precisa ouvir. E a nossa proposta aqui é de também levar para esse despertar do encontro, de trocar ideias, né? De nos darem também sugestões. De discordar. Né? Porque hoje a gente está muito assim, né? Tá muito bonitinho. Tá muito preocupante. Por enquanto eu tô muito light. Mas a gente já teve. Mas a gente já teve, ó. Mas eu acho assim, ó, que essa proposta, né? Esse nosso programa com essa proposta de levar isso aos nossos telespectadores, não é me envaidecendo, nem envaidecendo o grupo aqui, né? Mas é sim uma forma também de solidariedade, né? Que é de levar gratuitamente essa visão dessa importância. Sim, complementando, eu gostaria também de fazer um ajuste também, porque tem momentos que nós não vamos ficar na inércia, né, de que existe uma guerra lá na Ucrânia, na Rússia, que a gente vive uma crise mundial, né, que é preocupante. Muito feia. Que a gente vive uma crise num país que a gente não pode negar ela. Com certeza. Né? Que a gente vive um momento... Não se vive fora da uma realidade. Não, e que a gente vive um momento que a gente não pode a gente trazer para o nosso momento, para a nossa cidade, para o nosso contexto social, para o nosso trabalho, né? Trazer assuntos, temas, né? Provocantes para que a gente possa debater eles, né? E trazer eles para a nossa realidade, para o que realmente está acontecendo, né, no Brasil, no mundo e até aqui na nossa cidade, né, provocando. Outra coisa, né, Silvio? Sim, te atorei, claro. Perdão, mas é que depois esqueço. Claro. E a gente se pronuncia sem paixão. Sim. Né? Sim. Que é a coisa mais difícil hoje, é tu ter um espaço em que as pessoas consigam se posicionar desapaixonadamente, quer dizer, pela ótica, por uma ótica não ligada a alguma ideologia. Né? Isso é muito importante. Isso é bacana, nós não temos script. Porque nós não servimos Exatamente. Nós servimos aquilo que nós acreditamos. Exatamente. É isso aí que as pessoas têm que se tocar. Não, e que a gente se reproduz discursos servidores a alguém, não é o que eu penso. Não. Claro que não. E é o que eu sempre digo, né? Nós estamos o discordar, né? Não, mas é que é assim, ó. Natural. Nós somos seres humanos, somos seres únicos, né? E que podemos sim conviver muito bem, né? Mas não quer dizer que comungamos 100% das mesmas ideias. A unidade, né? Não. Unanimidade. Então é uma coisa que a gente tem que ter em mente, que a gente leva sim, né, a visão, a ideia do bem, né? Mas, como tu disseste, sem fugir da realidade. Sem fugir da realidade. Por exemplo, a brincadeira aqui, estamos todos muito doces, né? Sim. Mas a gente sabe bem que nem tudo é doce e nem tudo é fácil. E até o fato da gente dizer isso, a gente já leva
para um despertar. Já desacomoda, já leva para um despertar, né? Então, vamos dar continuidade, sim, ao nosso pensamento, ao nosso propósito, à nossa proposta nesse trabalho, né? Sem passar que tudo é mel. Não, não é. Pelo contrário, né? As coisas, a tendência é que as coisas fiquem cada vez mais difíceis, porque a gente saiu de um ciclo, né? Nós entramos em outro e vamos começar a sofrer, estamos sofrendo os efeitos daquele período anterior. Então isso vai nos acompanhar por muito tempo. Nós temos aí pessoas, uma grande quantidade de pessoas sequeladas, no sentido de que ainda estão sobre vários efeitos do que passaram desde 2019, né? De 2020, aliás, com a pandemia. Não é uma coisa assim que tá, agora terminou isso, nós vamos viver isso e aquilo lá passou. Não passou. A gente vai carregando as coisas que acontecem. A gente é uma soma, né? Nós somos a soma das coisas que nos acontecem e das coisas que acontecem ao nosso redor. Então, queiramos ou não, a gente reproduz e traz, né, uma carga. Não, e assim, né? Quando a gente fala dessas sequelas, a gente tem que entender também que são em várias áreas existem essas sequelas que na verdade não foram apagadas. Na verdade, elas não deixaram de existir. O que nós temos que ter? Pode até ter sido potencializado. Exato. Muito mais. O que nós temos que entender e lutar para vencermos, seja qual for a sequela. Mas não que ela não exista. Ela existe. Ela está ali. E como disse a Denise, bem lembrado, muitas potencializadas no próprio dia a dia. Mas complementando, eu acho que a gente, para começo de programa, como primeiro programa, a gente falou do lúdico, do bem-estar, das coisas boas, das mudanças, mas eu acho que mediante a tudo isso que nós estamos, eu acho que nós devemos, como primeiro programa e como o pessoal em casa, a gente está preparado para planejar esse ano, né? E viver esse ano como ele está se propondo, que vai ser um ano bastante difícil, um ano de crises, um ano de mudanças, de ajustes, de adaptação. E nós a gente vai ter que estar preparado para elas. E outra coisa, se adequar. E se não estivermos, essa é a consciência, se não estivermos preparados naquele momento, temos que rever e nos preparar. Sim, refazer tudo de novo. Porque não volta, avança. Não volta, tudo isso não aí, tem volta. Avança. Avança. Tudo isso que vocês estão dizendo e conosco totalmente estando expostos a isso. Sim. Né? Que na verdade é diferente, passamos grande parte do tempo reclusos. Então o fato de estar recluso, diretamente ou indiretamente, já te afasta de certas coisas, né? Agora, em meio a tudo isso, e tu seguir em frente, aí que é o desafio. Esse é o grande desafio. Quando eu era criança, eu ficava na janela de casa quando passava, adorava quando vinha, passava a patrola para arrumar a rua, né? Então, e hoje eu vejo isso. A patrola vem vindo com desenvolvimento. E se nós não estamos preparados, o bolo nos consome, vai nos levar, porque nós vamos ficar parados no tempo. Né? Então, a gente começa a ver tudo isso, né, que está se vendo por aí, como eu comentei lá no início do programa, quem eram os comerciantes antigos? Não tem mais ninguém, tudo é novo. Mas o futuro desenvolvimento, os meios econômicos foram se ajustando, os hábitos, o planejamento, as necessidades, a evolução intelectual de cada um. E aí vamos deixar para um próximo, de que crescimento estamos falando? Não, e eu pergunto para vocês, qual é a realidade quando se fala de crescimento? Qual é a proposta para o futuro?
Qual é o planejamento? Aonde que nós queremos chegar? Isso eu falei no ano passado. Qual é que seria a proposta política para que aonde que nós queremos chegar? O que se tem hoje, né? A proposta, né? O social, todo mundo fala no social, mas e o que acontece? Aumenta-se o salário mínimo para 1.300, dá a inflação, não sei o quê. Vai ver o salário dos políticos, aumentou nos últimos 10 anos mais de 50%. Então, o salário mínimo é 1.300 e o cara está ganhando 45 mil. Aí tem um crescimento de salário, tudo bem. Mas o que eu me refiro... Mas quem fez esse salário são esses que votaram o seu. Escuta, então, o que eu me refiro é, de crescimento estamos falando que eu me permito crescer. Também? Só assim, vocês já estão fazendo perguntas que não poderão ser respondidas nesse momento. Isso é matéria para os nossos próximos programas de Entre Linhas. Então, vamos apertar o stop no pause e vamos dar um tempo, porque senão nós vamos gastar todo o nosso repertório aqui hoje. É verdade, não, chega. Vamos assim, vamos correr esse risco num próximo programa, vamos trazer esse e outros tantos temas, tantos quantos forem necessários. Vamos esperar por você em casa também. Vamos esperar por vocês, mas de pronto a gente quer mais uma vez agradecer a permanência, a audiência e desejar que isso continue durante todo esse restinho de ano, né, que estamos começando, tem muita coisa para debater e orando, pedindo a Deus que a gente sempre debata soluções. Exato. Que a gente não tenha que debater tantos problemas, mas que debatamos mais as soluções, porque problemas a gente sempre vai ter. Sim. Mas para cada problema, Deus nos aponta uma solução. Até o próximo vídeo. Para vocês, um grande fim de semana.